Você é um vendedor carnívoro ou herbívoro? Nessa aula, a gente vai falar sobre as diferentes formas de prospecção e os diferentes perfis de vendedor. Falando aqui sobre a diferença entre prospecção ativa e passiva. E você também identificar qual talvez é mais interessante para você. A gente sabe que venda é uma troca. O investimento do seu cliente em troca de um produto ou serviço que você oferece. Só que essa abordagem você pode fazer de algumas formas. E a principal diferença entre a ativa e a passiva é que na prospecção ativa, você vai até o cliente. Essa iniciativa, essa proatividade é sua. Você não espera ele entrar em contato com você. Então, todas as ações que partem do vendedor ou da empresa de forma ativa é reconhecida como uma prospecção ativa. E para trazer alguns exemplos, para ficar mais claro para você, né? Muitas vezes você fazer uma ligação, entrar em contato com alguém que ainda não demonstrou interesse, mas você liga para oferecer. Ou manda e-mails falando sobre seu produto, serviço, chamando a pessoa para saber um pouquinho mais. Agendar uma visita, seja ela presencial ou online, uma mensagem por WhatsApp ativamente falando: oi, estou aqui vendo tal produto, tenho tal solução. Panfletagem é um exemplo de prospecção ativa. Sabe quando você vai no semáforo e tem alguém entregando o panfleto, dando um material? Eu vejo muito isso de construtora, incorporadora, ou mesmo algumas lojas de varejo. Isso também é prospecção. São várias formas que talvez você nem perceba. Então, a prospecção ativa não precisa ser aquela prospecção de um vendedor inconveniente, no sentido de ele ser muito agressivo. Prospecção ativa é uma mudança de postura. E aqui no Vence, a gente tem essas palavras muito utilizadas para distinguir um vendedor do outro. Né? Talvez você já tenha ouvido falar dos conceitos de um vendedor hunter e um vendedor farmer. O hunter é aquele que vai atrás da caça, que aqui no Vence a gente carinhosamente chama de carnívoros, porque é aquele que vai atrás, entre aspas, da presa, só que em vendas, claro que o nosso cliente não é a presa, né? Nosso cliente é o nosso parceiro e a pessoa que vai se beneficiar com a nossa solução. Mas a gente fala carnívoro porque demonstra um pouco do tamanho da fome, da ambição, da postura ativa e um pouco mais direta para distinguir qual é o cliente e ir até ele, que é um perfil um pouco diferente do herbívoro que eu vou falar na sequência. Só que é nessa prospecção ativa que muitas vezes pode ser a sua virada de chave. Eu vejo muitas pessoas terceirizando as suas vendas só para o passivo. Na venda ativa, você que faz a diferença. É você que, em um dia, em uma tomada de decisão, consegue abordar uma quantidade de clientes diferentes, uma quantidade de empresas, se o seu negócio for B2B, porque depende única e exclusivamente de você. E a prospecção passiva, como que ela funciona? O próprio nome já exemplifica, né? O que é uma postura passiva? Quando você aguarda o contato do cliente, quando você, de forma orgânica, atrai ele para vir até você. E aqui a gente olha para um formato de equipe de inside sales, muitas vezes. Um SDR, um profissional que aguarda o contato inicial do cliente, faz uma venda muito mais consultiva e é o que a gente chama do herbívoro. Não que esse vendedor não tenha fome, não é isso. Só que é uma postura um pouco diferenciada. E aqui é o farmer na comparação anterior que eu trouxe. Né? O farmer, que é o fazendeiro, é aquele que tem uma preocupação em cultivar, em cuidar, em atender bem. Ele não é tão direto e valoriza muito relacionamento. Então, equipe de inside sales significa uma equipe interna, que não necessariamente vai para o campo, certo? Que atende bem, só que dentro de casa. E alguns exemplos de prospecção passiva que você pode fazer. Marketing de conteúdo é uma delas, onde em redes sociais, blog, próprio envio de meio de conteúdo, você dá uma degustação
de conteúdo para o seu lead, para o seu cliente. Isso constrói uma autoridade, é uma construção um pouco mais lenta, mas atrai o cliente até você. E aos poucos constrói autoridade e aumenta o nível de consciência para que ele vire essa chave de caramba, eu preciso dessa solução. SEO é um outro exemplo, que é a otimização de sistemas de busca. Né? Então, no seu site, se você consegue fazer ali uma análise das palavras-chave que o seu cliente mais busca, você usa essas palavras de formas estratégicas dentro do seu conteúdo para que quando ele procure na internet algumas pesquisas relacionadas à sua solução, o seu site, o seu conteúdo sejam dos mais ranqueados e apareça para ele. Participação em eventos é prospecção ativa. Você tem muitas vezes um stand, algo que gera visibilidade, que você chame a atenção e fala, ei, tô aqui, venha até mim. Assim como o marketing boca a boca também é uma prospecção ativa. E você sabe que o boca a boca, ele faz toda a diferença, porque se uma indicação foi feita, você já tem 50% de chance a mais de fechar, que essa indicação vem com credibilidade. Presença nas redes sociais, então você manter uma visibilidade, até porque na prospecção passiva, o cliente ele demora um pouquinho para ele ser conquistado. Né? Ele começa a te acompanhar, identifica se é você ou é seu produto ou a sua empresa que talvez seja a solução certa. Então, você ter essa consistência é importante. E muitas vezes você dá uma degustação do que é a sua solução para ele entender um pouco mais e tomar a decisão de comprar com você. E eu vou fazer um comparativo entre as duas, tá? A prospecção ativa e a prospecção passiva. A prospecção ativa, primeiro, abordagem mais direta, como eu comentei. Algo muito interessante sobre ela é que é CAC zero. O que significa? Custo de aquisição de clientes zero, porque você não precisa investir em anúncio, em material pago, é muito mais um investimento em tempo, né? Você ou o seu vendedor entrando em contato com o cliente e iniciando esse relacionamento. O ROI acaba sendo mais rápido, o retorno sobre investimento, porque o ciclo de vendas, como você que tem a iniciativa de contato, o ciclo de vendas ele é mais curto. Então, tudo acontece de forma mais rápida. E quando a prospecção está na sua mão, olha que legal, você tem previsibilidade do topo do funil, porque como você está em controle, você sabe que para você atingir tantos leads, tantos clientes, você precisa prospectar X pessoas ou X leads. Então, você tem uma previsibilidade, um controle da parte de topo de funil muito melhor. E na prospecção ativa, a sua escalabilidade, ou seja, a forma que você consegue escalar a venda para outros patamares, ela fica um pouquinho restrita ao tamanho do seu time. Porque se você é o único vendedor, você tem um tempo, né, durante o seu dia, uma quantidade de horas que você consegue chegar até essas pessoas ou esses leads. E isso se multiplica de acordo com a quantidade do seu time. Então, é uma pequena restrição, mas claro que aumentando as conversões de cada vendedor, você tem melhores resultados. Na prospecção ativa, essa escalabilidade ela é um pouco maior, porque como a gente está falando sobre entrega de conteúdo, você tem um alcance muito maior. E esse lead ele chega mais qualificado, porque ele já teve contato com a sua marca por mais tempo, ele chega um pouquinho mais preparado e com um nível de consciência maior. Com isso, o ciclo de vendas ele acaba sendo um pouco mais lento, mais moroso. Portanto, o ROI, o retorno sobre investimento, também um pouquinho mais demorado. E na venda passiva, como a gente aguarda o contato do cliente, perdemos um pouquinho essa previsibilidade do topo de funil, até porque essa iniciativa parte dele. E eu te dei alguns exemplos de características, então prós e contras, mas não existe forma certa ou errada. Uma dica que eu vou te dar é nunca dependa de só uma forma de prospecção. Teste, valide e quanto mais formas de prospectar, melhor, porque você consegue atingir públicos diferentes. E para te ajudar a identificar qual a melhor forma de prospecção para você hoje, ou como você analisar suas possibilidades, me acompanha aqui nessas perguntas.
Vai aparecer um slide na tela para você agora e conforme eu vou perguntando, anote. Pause o vídeo, olhe um pouco para o seu ciclo de vendas, entenda o seu formato, que ao final tenho certeza que vai ficar muito claro para você o caminho. Você tem recurso para investir? Ou seja, quanto de dinheiro você consegue colocar em uma ação, em uma campanha digital? Isso está disponível para você? Você tem condições de aumentar sua equipe? Se sim, em quantas pessoas? A sua venda, ela é complexa ou transacional? Em outras palavras, você precisa de tempo de relacionamento, você precisa dar atenção para esse cliente, tirar a dúvida dele para você conseguir efetivar a venda, ou algo muito mais simples, que talvez ele consiga fazer a compra online? Você sabe o perfil do seu cliente ideal, o ICP? Porque sabendo disso, você consegue identificar onde que ele está, que tipo de conteúdo ele consome e as melhores formas de você chegar até ele e qual a urgência que você tem nessa conversão. Qual a urgência que você tem em termos de resultado? Porque se você quer algo rápido, talvez a prospecção ativa seja mais interessante. Se você quer um posicionamento de marca, a passiva já faz mais sentido. Mas como eu falei antes, o mundo ideal é você sempre trabalhando as duas em paralelo e fazendo validações. Em vendas não existe nem e se ou eu acho, existe teste e validação. Então, testa aí, veja na prática e depois conte para nós como foi. De qualquer forma, bora prospectar, porque é assim que a gente consegue atrair muito mais clientes.